Os irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Eu estava fazendo uma análise a respeito dessa situação do engenho Jussara e estive pensando que a real situação do pastor da cidade de Moreno não é das melhores, já não é da melhor possível, né? A situação dele, jurídica, realmente ele se encontra, podemos dizer assim, em um beco sem saída. A gente sempre usa essa expressão no dia a dia quando a pessoa está numa situação desconfortável. Analisando bem a cadeia, como é que funciona essa questão da gestão da IADPE, nós temos no topo da pirâmide, podemos dizer assim, o pastor Ailton. Quando eu digo topo de pirâmide, eu estou falando aqui, irmãos, usando um grau, vocês entendem, né? Num grau de autoridade. Então, no topo está o pastor Ailton José Alves, né? Ele é o pastor presidente da IADPE. Quando a gente vai saindo do pastor Ailton e vai para as cidades, você tem lá naquela cidade o seu representante, como o pastor Ailton fala, né? Aquele que coopera com o pastor. Ele é o pastor daquela cidade. Então você tem o pastor Ailton e naquela cidade você vai ter ali o seu representante. Eu não sei como é que está hoje essa questão da gestão da IADPE, mas antes tinha também o próprio pastor, era um pastor, ou podia ser um evangelista, e também um presbítero, que se chamava o presbítero com ação pastoral. Não sei se ainda tem essa figura do presbítero com ação pastoral, mas é isso aí. Você tem o pastor Ailton, tem o pastor daquela cidade, enfim. E naquela cidade você tem o centro, você vai ter ali o centro, e também você terá os engenhos, né? Nas cidades do interior, os irmãos sabem que a igreja também tem muitos templos nos engenhos. Então, lá nos engenhos, quem administrará é um presbítero. Ele vai ser responsável por algumas igrejas ali no engenho. Então é o seguinte, aí a gente vai ter ali no engenho Jussara, não é isso? Engenho Jussara, o presbítero, que é responsável ali de administrar as igrejas ali presentes, né? Mas nessa questão aí, no próprio dia daquela situação, tínhamos ali o trator, o caminhão, enfim, estava presente ali o pastor da cidade de Moreno. Então, o presbítero daquela comunidade, daquela localidade, ele não terá ali nenhuma autoridade praticamente, né? Quem vai determinar as ordens ali vai ser o pastor daquela cidade. Os presbíteros são subordinados a ele e ele, por sua vez, ao pastor Ailton. Mas tem um fato que eu estava analisando em relação a todo esse episódio, uma situação que eu estava vendo, é que me parece que quando a família pediu a chave, pediu o templo de volta, prontamente o pastor de Moreno, possivelmente o presbítero daquela comunidade, possivelmente comunicou esse fato ao pastor de Moreno, ao pastor ali, e o pastor, me parece, pelo que eu estou observando nos fatos, analisando assim, distante, mas com cuidado dos fatos, é que ele concordou. Tanto que me parece que foi num sábado, ou foi no domingo, enfim, acho que foi uma sexta ou um sábado, ele autorizou a entrega das chaves à senhora Cosma, que é a proprietária ali daquele engenho, daquele terreno. Fez a entrega da chave, inclusive concordou. Por que eu digo concordou? Porque foram lá e pintaram a parede, tiraram o nome da igreja, fizeram toda a descaracterização da IADPE, porque ali supostamente seria construído, ou será, um templo, outra igreja, de outra igreja. Então, assim foi feito. Eles pintaram a frente, fecharam e entregaram a chave. Ao que me parece, em tese, que estava tudo resolvido. Me parece que também eles foram lá e retiraram os bancos antes. Eu queria que alguém confirmasse se os bancos foram tirados realmente no dia que ele entregou a chave ou depois, mas isso é irrelevante. Mas me parece que eles tiraram os bancos, pintaram a igreja e ficou de acordo, a situação ficou de acordo. Como eu disse, o presbítero ali não ia tomar essa atitude
sem se reportar, porque é uma cadeia, né, de autoridade. O presbítero ali não ia se reportar ao pastor Ailton, né, ia se reportar ao pastor daquela cidade. Então acredito que ele se reportou ao pastor daquela cidade, e o pastor me parece que concordou com tudo aquilo ali, foi lá, fez a entrega das chaves, tudo bem, retornou para a sede. Mas parece que algo aconteceu nesse intervalo. É como se supostamente ele tivesse recebido, ou que ele teria recebido naquele momento, alguma determinação em sentido contrário. Ou seja, como se tivesse mandado ele retornar no outro dia e efetivar aquilo que vocês já sabem, né? A destruição ali do templo e tudo mais. Então, assim, a priori me parece que o pastor de Moreno, que eu procurei saber, é uma pessoa tranquila. Quem me passou as informações é de credibilidade, inclusive não foi só um, como outros me passaram essa informação. É um pastor que trata bem as pessoas, tem carinho com as pessoas e realmente me parece que ele teria recebido uma ordem superior para efetivar ali a derrubada daquele templo. Entenderam agora onde eu estou querendo chegar? Tanto que no outro dia, alguém até ficou questionando, mas ele agiu com maldade porque ele entregou uma chave e ficou com outra. Bom, não é bem assim, a gente sabe que imóveis, você tem várias chaves, uma ou duas chaves, então não vamos olhar por esse lado. Mas alguém está questionando é que no momento em que supostamente iria se derrubar aquela igreja, ou naquele momento que os irmãos estavam ali retirando os telhados, retirando as portas, retirando as janelas, o drone, né, visualizou o pastor da cidade de Moreno, que estava ali um pouco recuado, em um local mais estratégico. Alguém até passou a dizer assim, não, mas ele é covarde, ele mandou os irmãos efetivarem aquela ação toda e ficou escondido. Mas não é bem assim. A informação que eu colhi é que o pastor de Moreno, ele estava completamente atordoado, sem acreditar, na verdade. Ele estava perplexo, totalmente envergonhado com aquela situação, aquela circunstância. Para vocês terem uma ideia, antes desse pastor de Moreno, quem era lá daquela cidade era o pastor Paulo, que me parece, segundo algumas informações, tem o mesmo perfil desse pastor. O pastor Paulo, quando saiu de Moreno, algumas pessoas ficaram chorando, outras... Inclusive, ele está agora como pastor em outra cidade. E os irmãos estão saindo de Moreno, fazendo caravanas e indo visitá-lo na cidade onde ele está. Isso reflete a bondade que ele tinha com os irmãos. E me parece que esse pastor aí que está agora tem essa mesma característica, é um pastor bem atencioso, cuidadoso, e que a gente pode ver é que ele estaria ali, com certeza, obedecendo uma ordem superior. Ele não estava ali com o prazer de estar efetivando aquela ação, mas através de uma ordem superior. Em tese, a gente sabe que uma decisão como essa de derrubar uma igreja não é uma decisão tão simples que um gestor pode fazer por livre e espontânea vontade. Ele precisa de autorização. E essa autorização, supostamente, ela só pode ser dada pelo pastor presidente. Ele é a autoridade máxima da instituição. Se o pastor de Moreno não tivesse recebido a ordem do pastor presidente para efetivar aquela ação, eu garanto para vocês que ele não teria feito. Porque se assim fizesse, ele já estaria fora do cargo, já teria sofrido alguma disciplina, algum tipo de uma correção, já teria sido afastado. Essas decisões extraordinárias, principalmente para derrubar e desativar uma igreja, ela tem que ser autorizada pelo o pastor Ailton. É isso que eu estou querendo dizer. Que supostamente essa ordem, em tese, partiu
do pastor Ailton. Veja que nós não estamos falando aqui ainda da questão criminal, se houve dolo ou não. Nós estamos falando do grau de hierarquia que existe dentro da IADPE. Que essas decisões mais severas, embora seja não no tempo central, mas seja numa cidade ou num bairro, enfim, essas decisões extraordinárias de você desativar uma igreja, por exemplo, ela só pode ser tomada com a determinação superior do pastor Ailton. O contexto, vamos falar em que contexto o pastor Ailton entendeu, como foi, como se deu, em outro vídeo. Hoje eu vou falar dessa questão, essa questão da hierarquia que existe. Né? Existem decisões simples que o pastor da área pode tomar, mas essa decisão de você desativar uma igreja, por exemplo, tirar, deixar de encerrar o seu funcionamento, ela tem que vir de uma autoridade maior. E essa autoridade maior é, sem dúvida, o pastor Ailton José Alves, tá bom? É o meu entendimento. Que, como eu acabei de falar para vocês, não é uma decisão de batizar uma pessoa, ou uma decisão de afastar um obreiro, um diácono, um auxiliar, tá? Mas pelos fatos, pelo que eu observo, de antemão, o pastor de Moreno concordou em entregar as chaves àquela irmã, mas me parece que ao retornar à sede, no outro dia ele deve ter recebido alguma determinação superior. E supõe-se que essa decisão, essa determinação superior teria partido do pastor Ailton José Alves. No próximo vídeo eu vou falar para vocês o seguinte: como fica a situação agora desse pastor, como é que vai ficar a situação dele. E o presbítero lá? Não, o presbítero da comunidade eu acho que reportou ao pastor da área e aquela determinação não foi tomada pelo presbítero, né? Foi determinada pelo pastor da área. Então no próximo vídeo eu vou tratar com vocês o seguinte: como é que vai ficar essa questão jurídica? Pastor Ailton José Alves determinando ao pastor de Moreno que ele tomasse aquela decisão. E como foi que o pastor Ailton José Alves teria recebido essa informação? Porque a própria senhora Cosma, ela fala em um vídeo que o pastor Ailton nunca foi naquele engenho. Então ele não conhece ali a comunidade. Então, a gente vai tratar como é que ele recebeu essa informação. Como supostamente essa informação foi repassada para o pastor? De que forma, né, esse pastor teria assim, recebido? Como foi que tudo isso se deu? Esse tipo de conteúdo, dessa forma que eu estou falando, você não vai ver em outro vídeo. Porque a gente tem que analisar, irmãos, os fatos com clareza e com cuidado. A gente não pode pegar um conteúdo que aconteceu, prepará-lo e expor da forma que queremos para levar o entendimento das pessoas, aquilo que eu quero passar, qual seria a minha intenção nesse tipo de conteúdo. Eu estou falando para vocês aqui de forma imparcial. Então, acabo de dizer que essa ordem, sim, partiu do pastor Ailton, porque o pastor de Moreno, ele não iria tomar uma decisão dessa, causando essa enorme repercussão e continuar no cargo se ele mesmo tivesse tomado essa decisão. Se ele continua no cargo, se ele está lá administrando o Moreno, é porque ele recebeu uma ordem superior. E acima dele, só quem determina as ordens é o pastor Ailton José Alves. Isso aí todo mundo sabe. Mas vamos tratar desse contexto, dessa ordem, e vamos também falar da questão criminal que supostamente envolve essa situação e muito mais a situação jurídica do pastor de Moreno, como vai ficar a situação dele, porque, embora em tese a ordem tenha sido determinada pela autoridade superior, mas ele é o executor direto, porque ele estava ali, é o executor direto dessa ordem. Tá bom? Até o próximo conteúdo. Deus abençoe vocês.